Queria parabenizar a igreja, a esse ministério de louvor também abençoado. Cheguei aqui, já estava rolando o maná. Deus abençoe meu amigo, pastor Romero, sua família, né, o pastor Nelson também, com a sua família. Deus abençoe a vida dos irmãos. Abra sua Bíblia comigo no livro de Êxodo, capítulo 14. Olha aí, Êxodo, capítulo 14, versículo de número 15. Êxodo capítulo 14, versículo de número 15 e 16, que diz assim: Então o Senhor indagou a Moisés: Por que clamas por mim? Diz aos filhos de Israel que marche. E tu levanta o teu cajado, estende a tua mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel atravessem o mar caminhando sobre o chão seco. Oh, glória a Deus, aleluia. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, cuja presença nos encontramos, eu quero agradecer a Ti por mais esta oportunidade, rogar a Ti, Senhor, para que esta semente que será semeada no coração dos Teus filhos que aqui estão, possam ser edificados em sua vida. Rogamos também, Deus, em unidade com a oração que ora o Teu servo fez aqui, sobre aqueles que foram alcançados pela chuva nesse tempo tão terrível, né? Mal, Senhor, escapamos de uma tão grande adversidade. Que o Senhor possa guardar os lares, as famílias, que o Senhor possa guardar o coração dos que estão aflitos, aqueles que ainda não chegaram em casa por conta da chuva, ficaram presos em algum lugar por conta dessa água, Deus, que o Senhor possa guardar essas vidas. São essas coisas que eu peço e te agradeço em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, eu estive debruçado sobre essa palavra, estudando ela, e aí minha irmã a gente estava, né, reunidos almoçando, depois do almoço, aí minha irmã passou por mim e falou assim: você vai pregar sobre o que hoje? E eu falei: vou pregar sobre o Mar Vermelho. E ela falou assim: isso é mensagem velha, mensagem antiga. Aí eu falei: é uma mensagem antiga com a roupa nova. E aí eu comecei a falar para ela sobre a revelação que o Senhor colocou no meu coração. E ela parou e começou a ouvir o que estava falando com ela. Aí passou um tempo, ela passou mal, ela está grávida de gêmeos. E a gravidez dela foi algo assim inusitado, porque ela chegou assim e falou: eu acho que eu estou grávida. Aí eu botei a mão na barriga dela brincando, falei: é gêmeos. Aí ela falou: tá repreendido em nome de Jesus. Um já vai ser difícil, imagina gêmeos. E aí ela constatou depois que era gêmeos. Aí ela falou: agora você vai ajudar a cuidar dos gêmeos. E aí ela passou mal, irmãos, foi para o hospital. E o médico falou que as crianças estão mortas. E ali ela foi muito difícil, que a gente é muito apegado, apesar de brigar muito. Acho que é coisa normal de irmão e irmã, né? E aquilo me tocou porque encaixou no que eu estava falando com ela antes, biblicamente. Ela parou para me ouvir, que ela é meia de esquerda assim, né?
Ela ama Jesus, participa, mas ela tem uma mente mais... Então ela questiona muitas coisas. E é difícil ela parar para ouvir, se não fizer sentido na cabeça dela. E ela parou para me ouvir. E ali eu entendi que se tratava de algo que Deus colocou no meu coração. E esse texto é muito interessante porque quando nós olhamos para o Mar Vermelho, a ótica que nós temos do milagre do Mar Vermelho é simplesmente da manifestação do poder de Deus em meio a uma adversidade grande. Que Deus tem poder para nos livrar, para nos socorrer, para nos ajudar em meio a um problema muito grande que nós estejamos enfrentando. Porém, lendo com bastante atenção e fazendo um estudo paralelo, você chega à conclusão, existe um livro das Casas Publicadoras, a CPAD, Casas Publicadoras das Assembleias de Deus, chamado As Pedras que Clamam. E é um homem que fala justamente sobre o Pentateuco. E é interessantíssimo esse livro. E quando você olha num quadro geral sobre o Mar Vermelho, você observa que o milagre feito por Deus no Mar Vermelho vai muito além do que um livramento de Deus. O milagre do Mar Vermelho, ele faz parte de um propósito de Deus na vida daquele que Deus separou para algo, para que Deus estabeleceu na terra para algo. E Deus tinha um propósito na saída do povo de Israel do Egito e na condução de Israel até chegar à terra de Canaã. Havia um propósito divino, e o propósito de Deus foi tão grande que, se você olhar lá em Êxodo, capítulo 4, versículo 24, está escrito assim, e aconteceu que numa estalagem Deus procurou matar Moisés. E aí, quando você olha os versículos subsequentes, você vê que a esposa de Moisés, ela pega uma faca afiada, circuncida o filho de Moisés, pega aquela pelezinha e joga aos pés de Moisés e diz: tu és para mim um marido sanguinário por causa da tal circuncisão. E aí o anjo liberou o caminho para Moisés passar. Então, nós entendemos, fazendo uma exegese daquele texto, que Deus iria matar Moisés por Moisés não ter circuncidado o filho. E aí fica a pergunta: por que Deus não mandou Moisés fazê-lo? Deus mandou Moisés voltar, Moisés voltou, Moisés estava obedecendo no caminho certo e Deus queria matar ele. E Deus nunca vai mandar a gente fazer o que a gente sabe que precisa ser feito. Tem coisas que Deus não vai, porque às vezes nós nos acomodamos em certos confortos da vida e dizemos: Deus não está falando nada comigo, Deus não está tocando no meu coração. Quando Deus tocar no meu coração, eu vou. Quando Deus tocar, eu faço. Isso é perigoso demais. Porque pela experiência que você já tem acerca de reino, possa ser que Deus não vai falar com você. Deus só vai falar com você naquele grande dia, quando nós estivermos com os joelhos dobrados diante de Deus e eu usar: Senhor, mas o Senhor não falou comigo? Eu precisava falar? Pela experiência que nós adquirimos. E eu imagino, o propósito era tão forte que o propósito era maior do que o homem. Foi um homem que Deus guardou, protegeu, mas mesmo assim Deus ia matar se não estivesse em conformidade com o propósito. Eu estava conversando com um amigo meu esses dias, um pastor Max, e eu falei assim: Max, eu estou puxando um pouquinho, eu já estou ficando velho, acima do peso, eu não tenho mais aquela pegada de pregar, não. Outrora eu ficava 15 dias, 30 dias em outro estado, não tenho mais essa pegada, não. Aí ele falou: olha, a minha chamada, Ricardo, é pastorear. E eu penso que
fazendo a minha chamada, eu estou dentro de uma preservação divina. É como se Deus dissesse, eu estou preservando ele porque ele está dentro do meu propósito. Aí ele disse, vai que eu resolvo sair do propósito e Deus acha que não há necessidade mais de me preservar. Aí chegou a hora de eu ir embora. E eu falei, é interessante, eu nunca tinha olhado por essa ótica. E você observa aqui que Moisés, se ele não encaixasse no propósito de que Deus queria, Deus ia matar Moisés. E aqui no capítulo 14, nós estamos diante de um milagre poderosíssimo. Mas para entendermos isso, temos que voltar até o capítulo 13, no versículo 17 de Êxodo, que diz assim: ora, quando Faraó deixou o povo partir, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora esse fosse o caminho mais curto. Quando entendeu o Senhor, para que porventura o povo não se arrependesse do passo dado, ao se deparar com a guerra e voltasse para o Egito. Quando Deus trouxe Israel, quando finalmente Israel saiu do Egito, esse versículo aqui nos explica que Deus, ele criou um itinerário para Israel. Havia uma rota, um caminho. E naquela época, se fazer uma estrada, se criar uma rota, era muito difícil. Então, as rotas, as estradas, duravam muito tempo. Então, havia uma rota, e essa rota se chamava o caminho da terra dos filisteus. No original diz Vila Mares. E da onde Israel saiu no deserto até o ponto onde Israel parou, que era Canaã, foram 42 vezes que Israel levantou acampamento. 42. Só no primeiro ano eles acamparam 8 vezes. Parava em um ponto e ia para outro ponto. Se você for em Números 33, do versículo 5 diante, vai dizer: e saiu de Sucote foi para Etã, saiu de Etã foi para Migdol. E ele vai repetindo de lugar para lugar. E cada lugar que Israel parava, Deus ensinava uma coisa a Israel. Então eu já aprendo que em meio ao deserto, o lugar, a rota, nem sempre será a que eu quero. Por mais que ela seja mais rápida. E aqui observamos rota versus itinerário. É basicamente você equiparar o expresso ao parador. Quem já andou aqui sabe o que eu estou falando. O expresso é rapidinho. E o parador, irmão, dá uma aflição. Para umas 200... Vai tudo para o mesmo lugar, mas para 200 vezes. E para em lugares indesejados, lugares perigosos, lugares esquisitos. Para em tudo quanto é lugar. Tem parador que passa até por dentro de lugares perigosos, que habitualmente nós não pararíamos, mas faz parte do itinerário daquele ônibus. E assim às vezes é na nossa vida. Existe uma rota por onde todo mundo passa, mas Deus não quer que a gente passe por aquela rota. É um caminho mais curto, mais fácil. E às vezes nós nos questionamos: Deus, seria tão fácil ser dessa maneira? Ou ser desse jeito? Parece que o Senhor está complicando mais as coisas para mim. E, diga-se de passagem, quando você se predispõe a fazer a vontade de Deus, prepare-se, você vai enfrentar muitas resistências. Resistências até da onde você nem esperaria que viria. É o preço. Só sabe a força da correnteza quem nada contra ela. Quem nada a favor nunca vai sentir a força da correnteza.
Israel assim foi. O lugar da onde Israel saiu chamava-se Ramsés. A primeira parada de Israel foi em Sucote. De Sucote, Israel vai para Etã. E ali, em Etã, era entre o terceiro e o quarto dia depois de sair do Egito. No capítulo 14, a partir do primeiro versículo, diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Diz aos filhos de Israel que retrocedam um acampamento diante de Piairol, entre Migdol e o Mar Vermelho, e acampai-vos à beira do mar defronte a Baal-Zefon. E assim Faraó há de pensar acerca dos filhos de Israel: Eis que os israelitas estão perdidos, vagando atônitos pelo deserto. A cidade de Etã, se você for lá em Números 3, 33, 5, em diante, que lista todos os lugares, vai dizer que Etã era o final do deserto. Agora imagine, irmãos, Israel saiu, depois de 400 anos aprisionados, comendo pepino, legumes, sendo açoitados, humilhados, escorraçados, eles saem alegres e felizes, livres. Depois de 4 dias caminhando, eles estão no final do deserto. O acampamento de Etã marcava exatamente 320 quilômetros para chegar na terra prometida. Era 1 mês andando. Eles estavam a 1 mês da terra prometida. E aí o dia amanhece, na mente deles, vamos seguir viagem. Mas Deus diz: volta, retroceda. Como assim, Deus? Retroceda. Nós temos que estar muito ligados, entender muito e aceitar muito quando Deus nos faz voltar de um caminho que nós não queremos. Quem queria naquela multidão voltar para o Egito? O Egito é escravidão, mas Deus diz: volta. E isso é difícil. Eu já passei por isso ministerialmente, dizendo: Deus está já pronto, preparado, estabelecido, e Deus chegar numa consagração e dizer para mim: olha, Deus manda dizer para você que o sinal está fechado, hein? Aí eu: como assim? Ele: eu não sei o que é. Deus manda dizer que o sinal está fechado. E se você romper o sinal, vai dar problema. Quando for a hora, ele vai abrir o sinal. Aí eu entendi. Falei: eu já estava com tudo preparado. Deus, o sinal está vermelho. Aceitar essas coisas fazem parte de um servo de Deus, de quem se submete a Deus. Porque servir a Deus não é só vir à igreja, mas é se submeter à vontade do senhorio. E é interessantíssimo isso. Se você olhar no Novo Testamento, vai estar escrito: eu, o apóstolo Paulo, servo de Cristo. Eu, Pedro, servo de Cristo. Eu, Tiago, servo. A palavra no original ali é doulos, que é escravo. Na primeira transliteração bíblica, que foi em 1988, se não me falha a memória, para João Ferreira de Almeida, estava bem perto da abolição da escravatura. Então a palavra servo foi substituída, a palavra escravo foi substituída por servo, por questões raciais. Mas o termo é um escravo que se permite ser escravo, pois na lei havia um determinado tempo de escravidão em que o senhorio era obrigado a deixar o escravo ir. Mas se o escravo gostasse do seu senhor e o ambiente fosse favorável, ele se permitia continuar sendo escravo, por opção. E muitas das vezes na nossa vida nós precisamos nos submeter à vontade de Deus. Na nossa ótica, a gente nunca vai entender o que Deus quer, porque a nossa mente é pequena perto do entendimento de Deus. Mas na conclusão,
do propósito, a gente vai entender aonde Deus queria chegar e o que Deus queria fazer. Você acredita, Seba? Aí Israel volta. Israel vai acampar no lugar chamado Pi-Hahirote. E eu já vi muita coisa que não tem nada a ver acerca desse lugar. Pi-Hahirote era uma espécie de estrada estreita. Era um caminho estreito, de um lado montanhas, de outro lado montanhas. E no final desse caminho havia uma praia. A única entrada e saída nessa praia era por Pi-Hahirote. Não dava para entrar nem sair a não ser pelas águas. Migdol era uma fortaleza egípcia usada pelos egípcios para emboscar os seus inimigos. Baal-Zefon não tem nada a ver com canibais. Baal-Zefon era uma entidade com o rosto de um cão raivoso e com os pés sobre as rochas. Era uma entidade que se cultuava-se e eles acreditavam que era o protetor dos marinheiros e aquele que trazia ouro e pérolas. Deus disse, olha, eu quero você aqui. Migdol, Pi-Hahirote e Mar Vermelho e Baal-Zefon, cercado. Pi-Hahirote significa exatamente beco sem saída. Agora percebam uma coisa, o Mar Vermelho não foi um problema que Israel buscou. O Mar Vermelho não foi um problema que Israel criou. O Mar Vermelho foi um problema que Deus criou. O Mar Vermelho foi uma situação criada por Deus. Com um propósito. Deus tinha um propósito. Porque eu quero me ater à visão de que muitas vezes nós nos apegamos ao Mar Vermelho na visão de que todo problema que eu arrumo, Deus vai resolver. Toda enrascada que eu entro, Deus vai me tirar. E não é essa a perspectiva do Mar Vermelho. O Mar Vermelho marca um grande propósito de Deus para a sua nação, para o seu povo. Então existem lutas em nossas vidas, adversidades que nós enfrentamos, que quem criou foi o próprio Deus. Deus tirou Israel de um caminho que seria curto para um caminho longo, de um lugar sem problema para um lugar cheio de problemas. Servir a Deus não se remete a não viver luta. Se você não quer viver luta servindo a Deus, você não quer servir a Deus. Porque servir a Deus, naturalmente, é você enfrentar lutas. Se eu acho que servir a Deus é não viver lutas e adversidade, eu estou extremamente enganado. Me diga um fiel na Bíblia que não enfrentou luta. Cite um fiel na Bíblia que não enfrentou oposições e adversidade. Não existe. Quanto maior for a chamada de Deus na tua vida, maior serão os problemas. Por isso que a Bíblia destaca: a quem muito é dado, também muito será cobrado. Na proporção da chamada é a proporção da cobrança. Eu estava conversando, eu tive numa igreja ali no Recreio, de um pastor que foi alvo de escândalo. O nome da igreja era Garagem alguma coisa, Chocho, uma coisa assim. Vamos? Eu sou fã em inglês. É um galpão garagem, alguma coisa. Mas foi um pastor que era muito famoso ali na Barra e no Recreio. E ele foi na igreja dele, para vocês terem uma ideia, tinha uma lista, era 2 cultos no domingo. Tinha uma lista, se você não colocasse o nome na lista, você não entrava. Fazia curva assim, era um galpão super lotado, era uma igreja magnífica. Só que ele se deixou levar na chamada dele e cometeu uns erros. Só que na mente dele ele não estava errando. Ele era muito arredio, muito ignorante.
ele botava as pessoas para sair da igreja. Levanta, levanta e sai. E a igreja vivia cheia. Na mente dele, ele não estava cometendo erro. Até que estourou um escândalo que quase destruiu a vida dele. Ele quis entregar a igreja. E ele sentado lá comigo, a gente conversando, tomando um café, a igreja dele continua cheia. Mas ele passou por uma lição de Deus. Ele falou, Deus me ensinou que eu estava errado. E eu entendo hoje, porque se não fosse aquilo, Ricardo, se não fosse o próprio Deus que me ensinasse que eu estava errado, eu não aceitaria de outra pessoa. Então, aí eu falei para ele, na proporção da chamada é a proporção da cobrança. E aí a gente ficou se olhando, ele é verdade. Um homem com uma chamada tremenda, com uma experiência muito grande, mas para Deus trazer ele de volta para o caminho da onde ele saiu, Deus criou uma adversidade que na ótica humana quebraria ele, mas ensinou ele. Agora imagine, irmãos, eu estou perto da minha bênção, perto da minha vitória, aí Deus diz, volta. Que isso? Só os espirituais vão entender. Eu estou perto, está ali, eu estou vendo, está quase palpável. Aí Deus diz, volta. E voltar é terrível, irmão. Retroceder daquilo que já está estabelecido no meu coração é uma guerra, é uma luta. E aí, estando ali, a Bíblia diz, Israel levanta os olhos e vê os egípcios. Na frente o Mar Vermelho, suicídio. Atrás os egípcios. Migdol, fortaleza, aonde havia emboscadas. Do outro lado, uma entidade maligna, uma estátua que era Baal-Zefon. Não tinha para onde ir. Aí eles viraram para Moisés e disseram, Moisés, foi para isso que você nos tirou do Egito? Era melhor morrermos no Egito. Foi para isso que você nos trouxe até aqui? Aí Moisés diz assim, olha, parade e vede o livramento que o Senhor vos dará. Os egípcios que hoje vocês estão vendo, nunca mais voltarão a ver. E aí, estende a mão sobre as águas, Moisés. Estendeu. Estende o cajado sobre as águas. Ele estendeu. Só que a Bíblia diz que soprou um vento oriental durante toda a noite. O Mar Vermelho não abriu assim na mesma hora. Foi soprando um vento oriental, até porque do ponto que eles estavam até o ponto da travessia, poderia haver um declínio, que eles teriam que descer e depois subir. Então o vento veio soprando, foi se abrindo o mar, e se houvesse alguma ladeira, algum desfiladeiro, a areia foi completando, e o mar foi se abrindo. E a Bíblia diz que foi anoitecendo, percebam isso, que aqui é um beco sem saída, e foi anoitecendo, e agora, até o Mar Vermelho se abrir por completo, e Faraó e seus cavaleiros, a Bíblia diz, e a nuvem que guiava o povo durante o dia foi para trás, e a coluna de fogo que guiava o povo durante a noite foi para trás, de forma que durante a noite Israel tinha luz, e durante a noite Faraó e seus cavaleiros só via tudo na escuridão. Você está entendendo, irmão? Quando Deus te coloca numa situação, pode ficar tranquilo que Deus vai se responsabilizar. Durante toda a noite, os egípcios procuravam Israel para matar. Eles estavam no mesmo lugar, dividindo o mesmo espaço, mas eles não enxergavam Israel. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Quem está entendendo, diga aleluia. Acompanhe comigo. Versículo 19 do capítulo 14. Então o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel retirou para trás dele. Também a coluna de nuvem retirou de diante e foi para trás, ficando entre o acampamento dos egípcios e o acampamento de Israel. A nuvem era tenebrosa do lado dos egípcios, mas
iluminava à noite o lado de Israel. E a noite passou sem que um pudesse se aproximar do outro durante toda a escuridão da noite. Glória a Deus! Se Deus colocar você no lugar, pode ficar tranquilo, Deus se responsabiliza. Pode haver cilada, Deus vai te guardar. Pode haver ameaça de morte, Deus vai te guardar. Pode haver tentativa de morte, Deus vai te guardar. Pode haver qualquer catástrofe, Deus vai te guardar. Porque quem te colocou lá foi Deus. Foi Deus. E aí eu começo a entender o propósito de Deus. Eu estou tirando o meu povo, mas eu preciso mostrar quem é que está tirando esse povo. De todos os deuses do Egito que Deus havia destruído, faltava um, que era Baal-Zefon. As pragas do Egito nada mais era do que Deus mostrando a sua soberania divina. As pragas de Rã, havia uma entidade com cabeça de Rã. Aí Deus enviou as pragas de Rã para dizer: eu sou maior do que esse Deus aí. Os gafanhotos tinham uma entidade que guardava a lavoura. Ele enviou os gafanhotos para dizer: ó, essa entidade não guardou os gafanhotos, não. Eu sou maior do que esse Deus aí. E por último, o faraó, que era cultuado como um Deus, que foi a morte dos primogênitos. Mas restava um. E esse um que restava era Baal-Zefon. Se Baal-Zefon fica para trás, Baal-Zefon era o protetor dos marinheiros. Na ótica deles, eles iam dizer: morreu todos os deuses do Egito, mas restou Baal-Zefon. Como Deus não divide a sua glória com ninguém, Deus diz: ainda tem um negócio para fazer. Você está entendendo o negócio? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Sabe por que Deus te preserva em alguns lugares e em algumas situações? Porque Ele ainda não terminou o que Ele tem de fazer na tua vida naquele lugar. Você está entendendo, crente? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Quando Deus terminar, pode ter certeza que o sinal verde vai abrir. Pela manhã, quando Israel levanta os olhos, o mar vermelho está aberto. Você está clamando para o mar vermelho se abrir. No meio do deserto, duro, a dificuldade, abre o mar. Aí Deus está, o mar já está se abrindo. Mas como assim? Você não está sentindo o vento soprando, não? O vento está soprando, não está? Tá. É eu abrindo o mar. É o vento, mas está forte o vento, fica tranquilo. Você não vai morrer nessa tempestade, essa tempestade não vai te matar, os egípcios não vão te achar. E Deus é especialista em nos proteger. Em Jeremias, a Bíblia diz que Deus escondeu a Baruque e Jeremias, e ninguém os achou. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Eu estava evangelizando com um grupo de irmãos uma vez lá na Rocinha. E nós subimos, passamos a Curva do Oeste, subimos a Vila Verde. E lá em cima na Vila Verde tinha um campo de futebol de grama sintética. E tinha uns 5 donos de comunidade lá. 5 donos de comunidade. E nós entramos lá, estamos evangelizando. E de repente nos deparamos ali com o Ney da Rocinha. E um irmão simples. A gente tem um montão de fuzil para um lado, para o outro. O mais espiritual dos espirituais teme, irmão. Vamos dizer que não teme, que teme. A gente está ligado na videira, mas... E a gente tudo com paciência para falar e ver. Aqueles nordestinos brabo. Aí ele chegou. Ó, quero falar um negócio de Deus para você, Ney. Aí o Ney olhou, ele com o dedo assim. Um olhou para o outro, varão. Olha onde você está. Ele, não, vou falar, varão. Comigo o negócio aqui é assim. Ó. Você pode se esconder aonde você quiser. Até na mala de um carro. O diabo vai te achar. Agora eu quero te apresentar o esconderijo de Deus. A sombra do Onipotente. Você vai descansar. Ele virou as costas para o nordestino e saiu. Eu falei, varão, aonde acharam o Ney?
Na mala de um carro. Quando eu vi a reportagem, eu lembrei do nordestino. Eu falei, Marão, ele não deu valor à palavra daquele simples homem, mas tinha verdade ali. Você está entendendo o negócio, irmão? Você precisa agir espiritualmente no tempo de Deus. E o tempo de Deus é crucial para as coisas darem certo. Porque no tempo de Deus tudo corre sem estresse, sem problema. Sem estresse, sem problema. Quando o dia amanheceu, o mar estava aberto. Israel passou. Agora percebam, aonde é a queda de Baal-Zefon? Nas águas, Faraó ordenou a execução dos primogênitos de Israel. E nas águas, Deus matou todos os exércitos de Faraó. É Deus dizendo, se estão usando a água para dizer que você não chega em lugar nenhum, eu vou usar as mesmas águas para dizer que quem conduz a sua vida sou eu. É Deus assinando, porque existem áreas na nossa vida que pessoas até amaldiçoam. Diz assim, olha, é homem de Deus, é mulher de Deus. Mas nessa área aqui, não vai dar certo não. Nessa área aqui, isso nunca vai acontecer. Aí Deus dizendo, eu vou usar essa área aqui para mostrar para eles que eu vou fazer acontecer. Que eu vou fazer florescer. Se você acredita, dá um glória a Deus aí, um aleluia. E aí, irmãos, eles atravessam. Moisés estende. Quando Moisés estendeu, as águas retornam e os egípcios morrem afogados. E o texto diz, e temeu Israel a Faraó, e temeu Israel a Moisés e ao Senhor. Você está entendendo? Existem coisas que Deus precisa fazer para demonstrar quem é Ele na sua vida. Escute isso aqui. Quando se trata de ministério, de vida espiritual, se você tem uma chamada estabelecida por Deus, Deus vai mostrar ao longo do tempo que quem levantou ele, que quem levantou você foi ele. Moisés está no início do ministério dele, guiando mais de 1 milhão de pessoas. Deus precisava mostrar àquele povo quem era o Deus de Israel e quem levantou Moisés. Diga para o seu irmão que está do seu lado, você não está sozinho. Fala de novo, você não está largado. Fala, você tem dono. Deus vai mostrar que Ele te separou nessa terra. Aí, irmãos, eu caminho para o final. Eu não sei que hora. Está certo ali? Opa! Falei demais. Termina 8h30, né? 9? Então, irmãos, agora perceba uma coisa. Depois do Mar Vermelho, a próxima parada é um lugar chamado Mara. Mara é o local das águas amargas. Quem gosta do amargo aqui? Tem gente que gosta de jiló, eu não gosto. Tem gente que faz jiló e consegue tirar o amargo, né? Tem gente que gosta, tem gente que chupa até limão. Mas Deus guia. Foram 3 dias de sol quente, aquele sol de matar. Sensação térmica de 60. E o povo está andando, já morrendo, não tinha água para beber. Aí depois de 3 dias, chega em Mara. Mara é o local das águas amargas. Águas amargas. Aí, quando eles chegam em Mara, eles bebem a água e, Moisés, a água está amarga. As águas eram amargas,
mas não eram venenosas. Só que Israel queria água doce. Aí Deus, joga um tronco aí, jogou, a água ficou doce. Aí eles beberam a água. Agora, quem guiou Israel até Mara? Moisés disse quando saía do Egito: eu não saio daqui se a tua presença não estiver com. A nuvem ia de dia e a coluna ia de. Então quem guiou Israel para Mara? Deus. Quem guiou Israel para o amargo? Existem amargos em nossa vida? É Deus. Tinha um corinho antigo, você de repente vai lembrar, que dizia: a crente sofrendo que faz dó, porque não quer comer giló. Aceite a palavra ou coma giló. Eu era pequenininho, cantava na igreja. É antigo, velho, né? Não era não, mano? Que isso, Astônia? Tá me chamando de velho? Esse dia eu estava numa igreja, tinha uma criancinha. Aí o pastor falou: Ricardo, você é grandão, mas você tem uma cara de novo. Quantos anos você tem? Eu falei: chuta, pastor. Aí ele: uns 35, 37. Aí tinha uma criancinha. Para que eu fui perguntar? Aí eu falei: e você, neném? Lá deve ter uns 50. Eu falei: não, 50 não. Mas aí, irmãos, o que acontece? Deus guiou Israel para Mara. Só que o problema é que a gente sempre quer ser guiado para as coisas doces. Quando vem uma mágoa, às vezes a gente já quer atribuir as coisas amargas a Deus. Eu costumo dizer que quando você está envolvido num processo, você tem que olhar todo o processo e tentar entender o que Deus quer falar com você no meio daquele processo. Todas as vezes que Israel levantava acampamento, vez ou outra, Deus ensinava alguma coisa. O itinerário era mais longo, porque Deus queria estruturar aquele povo. Você está entendendo por que está demorando? Você está entendendo por que você está nesse processo? Deus está te aperfeiçoando. Fizeram um estudo recentemente das águas de Mara e viram que as águas de Mara, ela é rica em potássio e magnésio, que é para o estômago, né? Israel se alimentava, vivia de ingerir a água do rio Nilo, que era infestada de jacarés, crocodilos, cheia de bactérias. Aí Deus fez eles andarem no deserto durante 3 dias, no sol causticante, e depois deu um antibiótico. Mas sem eles entenderem do que se tratava, eles só viram o amargo, mas não questionaram por que o amargo estava ali. Depois que eles beberam aquela água, aí a Bíblia diz: e deu o Senhor estatutos e leis, deu regras a Israel, e disse: se vocês me ouvirem e me obedecerem, foi o que foi dito aqui, mas na palavra introdutória, vocês serão abençoados. Você está entendendo o negócio? Isso foi antes do Sinai, de Deus dar a lei. Mas Deus não poderia o povo ser guiado sem regras. O maior problema de Deus para com Israel não foi tirar Israel do Egito, mas foi tirar o Egito de dentro de Israel, fazerem eles entenderem que eles eram um povo livres. Eles ainda não absorveram, viviam uma vida de escravidão. E somente a palavra liberta. E conhecereis a palavra, a verdade, e a verdade vos libertará. O que destaca um servo de Deus não é a habilidade espiritual, não é a instrumentalidade. O que destaca o servo de Deus é a capacidade de obedecer limites, regras. É isso que faz um servo de Deus. Eu posso pregar bem, cantar bem, eu posso ser usado na profundidade que for, mas se eu não souber obedecer os limites, as regras, eu ainda preciso
assentarmos na escola de Jeová. Porque o que faz a vida de um crente é a capacidade de obedecer às leis, às regras divinas. E o que Deus queria mostrar a Israel é o seguinte: enquanto vocês andarem nas minhas leis e obedecerem às minhas regras, não vai pensando que eu vou trazer vocês para o deserto, para levar para a terra prometida, e vocês vão viver uma vida fácil. Mas eu tenho uma garantia, eu tenho um penhor a vocês. Enquanto vocês obedecerem às minhas regras, ninguém toca em vocês. Ninguém mexe com vocês, porque eu estarei guiando vocês. A próxima parada depois de Mara chama-se Elim. Elim era a terra que todo mundo queria. 70 e poucas palmeiras para ficar na sombra, várias fontes de água, fresquinha para beber, e ali eles ficaram por cerca de 10 dias. Então eu termino essa palavra dizendo, para chegar a Elim, eu vou passar pelo Mar Vermelho, eu vou passar por Mara, para chegar a Elim. Você quer chegar em Elim? Quem quer chegar em Elim aqui nessa dor? Quem quer chegar em Elim? Espere o tempo de Deus. Permita-se ser conduzido por Deus, guiado por Deus. Eu sei que nem sempre queremos enfrentar os mares vermelhos da vida, nem sempre queremos adentrar em Mara, mas nós queremos desfrutar do melhor de Deus para nossas vidas. Mas como tudo que é bom tem um preço, desfrutar das maravilhas de Deus tem um preço. E o preço é obedecer a palavra, se submeter à palavra, porque preço maior Ele pagou por nós na cruz do Calvário. Ele nos deu a oportunidade de estarmos aqui hoje e adorarmos a Deus. Eu não sei o que você está enfrentando, irmão, eu não sei o tamanho da sua luta, eu não sei o tamanho da sua guerra, mas eu tenho uma palavra, tenho um propósito de Deus. Esse deserto não vai te matar, esse deserto não vai te destruir, mas eu profetizo que você vai florescer no meio desse deserto. Você vai florescer e vai dar frutos no meio desta luta, no meio desta adversidade. No final dessa luta, você verá o quão Deus trabalhou na sua vida, o quão forte você se tornou. Nós só sabemos a força que temos quando a vida exige de nós que nós coloquemos em prática aquilo que está no nosso coração. Às vezes nós nos achamos pequenos diante das lutas, nos achamos incapazes diante das adversidades, mas o que nós esquecemos é que o Espírito Santo habita em nossos corações. Aleluia! O apóstolo Paulo disse para Timóteo: desperta o dom de Deus que há dentro de você. O que tem dentro de você dinheiro não compra. O que tem dentro de você o tempo não vai apagar. É a poderosa chama do Espírito Santo. Aleluia! Oh, glória a Deus! Deus te abençoe nessa noite. Deus abençoe sua família. Eu quero fazer um clamor aqui antes de entregar o microfone. Se coloquem de pé, por gentileza. Aleluia.